Fala galera, começando agora mais um Fé e Futebol, hoje com Júnior Urso, ex-jogador do Corinthians, do Atlético Mineiro, de alguns outros clubes aqui do Brasil. Atualmente ele está jogando no Orlando City, lá dos Estados Unidos. Ele vai contar um pouco da caminhada dele com Deus, da história dele no futebol. A gente vai conhecer toda a história do Júnior Urso aqui. Eu queria que você também usasse os comentários para deixar aqui qual jogador que você gostaria que eu entrevistasse, que eu batesse esse papo sobre fé e futebol. Então coloca aqui nos comentários, se inscreve no canal e vamos para a live. Fé e Futebol com Júnior Urso. Fala, meu irmão. Tudo bem? Boa tarde. Beleza, boa noite aqui, né, pra gente também. Vocês ainda estão uma horinha atrás, né? Verdade. Júnior, bem-vindo. Eu sei que você já viu aí um pouco do Fé e Futebol, tá acompanhando aí, inclusive eu fiz com o Juan, nosso parceiro aí, lateral direito, que tá voando aí, jogando com vocês. Tá voando. Um cara sensacional. Queria te agradecer pelo convite e começar já te perguntando, assim, do início, né? Como foi o seu início da sua caminhada com Deus? Cara, obrigado. Eu que agradeço, Maurício, pelo convite. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui falando um pouco da minha vida. Eu confesso que eu sou tímido, mas eu resolvi me posicionar, né? O Senhor pede que a gente se posicione, né? Quando há um chamado na nossa vida, Ele pede para que a gente se posicione para que Ele possa operar, né? Então, estou aqui eu, né? Posicionado mesmo com timidez, mas para falar um pouco desse testemunho que, na verdade, eu considero a história do Senhor sobre a minha vida, né? O testemunho não é meu, é dele, né? Então, Sim. eu tenho que dividir isso realmente para alcançar outras vidas, quem sabe. Eu não sei se você lembra, mas a gente há uns 2, 3 anos atrás, quando você estava de férias na China, vindo para o Corinthians, ainda não sabia se ia vir para o Corinthians, a gente jogou um futebol aqui em São Paulo, naquele lugar lá que todo mundo joga. Perto da Barra Funda, talvez? Alguma coisa assim, eu lembro que foi no seu site, né? E eu lembro que você era muito tímido, cara. Você chegou quietinho e tal, aí não falou com ninguém. Eu falei, pô, ele é bem tímido e tal, não sei o quê. A gente tinha uns 2, 3 amigos ali em comum. E aí quando eu falei com o Juan, eu falei, pô, eu queria fazer com o Júnior. Ele falou, Mauri, ele é tímido, mas quando é para falar de Deus, vamos falar, deixa Deus colocar as palavras no nosso coração aí, vamos em frente. É verdade, meu irmão. Então, cara, começou, na verdade, quando eu tinha 10 anos de idade. Algumas pessoas sabem, não todos, mas eu recebi um convite de um amigo que teria uma festa na igreja e eu fui com ele nessa festa com total intenção de curtir a festa, comer e tal, igual toda criança, né? E chegou nessa festa na igreja, assim que acabou, a moça que cuidava das crianças lá disse pra gente que a gente fosse pra casa e convidasse os nossos pais para um culto à noite, né? Legal. E eu atendi o pedido dela e cheguei em casa e fui convidar minha mãe. Mas meio que pensando assim, minha mãe não vai aceitar, né? Minha família inteira, ninguém servia a Deus. Eu achei que seria apenas um convite e não passaria disso, né? Mas, para minha surpresa, aquele encontro ali foi marcado por Deus, né? E minha mãe aceitou aquele convite quando eu fiz para ela. Legal. E a partir daí ela foi no culto e, para a glória de Deus, ela nunca mais saiu da igreja. E assim foi alcançando todo mundo na minha casa. Você vê, às vezes a gente nem imagina que tá no coração de alguém. E é por isso que eu faço essas lives, porque eu acho que a gente tem a intenção de tocar alguém que talvez não saiba nada de Deus, talvez não esteja buscando Deus, mas está lá no coração, tem uma curiosidade, pode querer saber um pouquinho, e de repente, escutando uma palavra aqui hoje de um jogador de futebol, de uma referência, de um grande craque, de um clube que talvez seja o clube do coração, um corintiano ou atleticano, enfim, que te admire e possa ouvir falar, poxa, o Júnior, ele é cristão, ele é evangélico, ele segue o caminho de Deus, deixa eu ouvir por que ele segue, como ele segue. Então a intenção é essa, se a gente tiver uma pessoa na live e uma pessoa, e a gente conseguir tocar o coração dessa pessoa, a gente já fez o nosso trabalho, entendeu? E obviamente que eu estou aprendendo muito também com todos vocês que eu converso, para mim tem sido muito glorificante fazer tudo isso, porque cada um tem uma experiência e muitas vezes é parecida com a nossa, né? Eu também joguei futebol, também vivi nesse meio, sei da dificuldade que é você ser cristão no meio do futebol. E é mais uma das perguntas que eu tenho aqui para você, mas vou deixar você continuar aí no seu testemunho. E aí sua mãe se converteu, e aí como é que foi a sua caminhada? Cara, na verdade a minha caminhada, na verdade eu vou ser sincero com você, eu tô tendo um contato real com Deus, com o Espírito Santo, desde 2020, para ser sincero. Eu conheci o Senhor nessa época, ou achei que conheci, quando eu tinha 10 anos de idade.
eu levei os meus pais, no caso a minha mãe, para a igreja, e a partir daí eu comecei a caminhar com a minha mãe, e eu ia para cima e para baixo com a minha mãe. Minha mãe me levava para os cultos e eu ia adorar o Senhor com ela, ia lá cultuar com ela. Mas, na verdade, eu sempre pensei que eu conhecesse ao Senhor. Eu sempre tive um temor, eu sempre tive uma preocupação de fazer as coisas corretas. Mas, por muitas das vezes, não foi isso que eu fiz. Pelo contrário, né? Como diz Paulo, né? As coisas certas que eu devia fazer, eu não conseguia fazer, né? Pelo contrário, eu acabava cometendo as coisas que eu não queria fazer, que são os erros. E eu demorei um tempo, para ser sincero, até acordar para essa realidade, né? Eu precisei ter um encontro com o Senhor. Então eu vivi com a minha mãe, com a minha família, e muito fraco com o Senhor, assim eu posso dizer. E minha mãe sozinha, em oração e buscando para que a nossa família fosse salva. E, para a glória de Deus, agora a nossa família é salva. Ainda falta 1 ou 2 ali para se firmar com Cristo, mas a grande maioria fazem parte da servidão de Deus. Então eu fico muito feliz, mas realmente foi em 2020 que eu tive esse encontro real com Deus que mudou totalmente a minha vida. Sim, esse seu primeiro contato te deixou marcado, né? Porque se eu estou perguntando, e você se lembrou, você aos 10 anos de idade, você se lembrou, então ali já você ficou muito marcado. Esse foi o seu primeiro contato, mas mais intenso, né? Eu acho que agora em 2020, né, mais recente, você teve esse outro contato, essa conversão, pode dizer assim, Sim. pode colocar dessa forma. Mas eu queria saber por que só em 2020 você sentiu que realmente a sua experiência foi verdadeira? Cara, pra ser sincero, a minha vida inteira eu achava que eu era crente, cara. Eu achava que eu era cristão. Eu deixava de fazer coisas que todo mundo faz e eu fazia outras, depois me arrependia logo em seguida. Eu achava que era coisa da minha cabeça, assim, às vezes, não sei, eu vou pra uma festa, vou pra um lugar onde eu não devo estar e logo em seguida eu achava assim, dentro de mim, eu sentia, o que você tá fazendo aqui? E eu achava que isso era eu mesmo, né? Hoje eu tenho o entendimento que não era eu mesmo que estava falando isso, né? Mas eu achava que era eu mesmo, mas ainda assim continuava no local, ainda assim fazia coisas que não devia fazer. E teoricamente não fui eu que decidi ter esse encontro, né? Na verdade eu vim para a América, que foi em 2020, eu vim para a América com a intenção de, tipo assim, ó, joguei na China, joguei no Corinthians, tô vindo para a América, eu acho que agora eu vou curtir minha vida, vou morar em Orlando, vou jogar num time legal. E tenho a oportunidade agora de acompanhar shows, de ver o hip hop que eu gosto. Vou pra Disney todo dia. Vou pra Disney todo dia. Eu vim com essa cabeça, vou acompanhar o hip hop de perto. Eu sou fã de alguns cantores, ou melhor, eu era muito fã de alguns cantores, e eu vim com essa intenção. E quando eu pisei aqui, não demorou muito, e o encontro que eu estava marcando com os cantores acabou sendo com Jesus. E ao qual tirou todo o interesse da minha vida por essas coisas extras. Porque não que eu esteja totalmente bitolado, que é uma palavra que o mundo às vezes usa para poder tentar nos escravizar, não é esse o caso. Eu sou um cara que consigo conversar diversos assuntos, mas sinceramente tem coisas que não me convêm mais. Então hoje já não me cabe mais esse desejo que eu tinha por hip hop, essas coisas já ficou para trás. E eu tive esse encontro com Jesus, a qual eu hoje paro para pensar quanto tempo eu perdi na minha vida para realmente mergulhar nessa água profundamente, sabe? Você sabe que você vai falando, eu vou me conectando também, porque eu também passei muito por isso, e mesmo na minha conversão, que tem pouco mais de 1 ano, eu ainda gostava de escutar funk, pagode, hip hop. Eu morei nos Estados Unidos, eu amava hip hop. Cara, eu escutava hip hop antes do jogo. Eu joguei num time cristão uma vez, foi meu primeiro time profissional nos Estados Unidos, e o time fazia louvor antes do jogo, eles escutavam louvor antes do jogo, e eu botava o headphone para escutar hip hop. Porque eu ainda não tinha nenhum entendimento, eu não sabia o que era a palavra de Deus. E é o que você falou, as pessoas que não são podem achar que a gente é bitolado, que a gente está em outro mundo, mas não é. A realidade é que o Espírito Santo vai tirando aos poucos, né, essas coisas que, de fato, são erradas ou podem nos levar para outras coisas, outros momentos que a gente já participou na nossa vida, principalmente no meio do futebol, e acaba a gente cometendo mais um erro, mais um pecado que a gente já cometeu e que todo mundo comete. Então, assim, o que você está falando aí, eu estou relacionando muito bem. E eu queria te fazer assim, como foi isso daí? Você começou a ter contato mais com o Juan, que ele é da igreja, você começou a ir para a igreja, você chegou nos Estados Unidos com essa intenção, mas como é que foi exatamente essa sua conversão? O que acontece?
quando ainda estava no Brasil, quando eu joguei no Corinthians, quando eu joguei no Atlético Mineiro, por exemplo, no Coritiba, sempre havia alguém que era cristão e que se aproximava de mim e aí eu me sentia bem, né? Eu falava, caramba, o cara tá na mesma sintonia que eu achando, né, que eu tava em alguma sintonia, mas na verdade eu não tava. Eu tava pela porta, eu não tava pela porta estreita, eu tava pela porta larga, eu tava vivendo tudo que tinha para viver. Sim. Então, eu acabei que ficava perto dessas pessoas, participava de células no clube, orava, Deus me abençoava, saía gol, eu apontava para o céu, Senhor, é para ti. Mas depois disso eu vivia como qualquer outra pessoa do mundo. Mas quando eu cheguei aqui, eu tive um encontro com o Juan e, na verdade, a gente estava em vários brasileiros aqui, mas eu tive um encontro com o Juan e comecei a observar a postura dele, né? E não que não tivesse outros caras a qual eu tivesse jogado que tinha essa postura, tinha. Sim. Mas realmente o Senhor, ele me trouxe aqui para mudar o meu coração, cara. Porque quando eu cheguei aqui, a mesma postura que o Juan teve, já teve outros amigos que teve. O Carlos César no Atlético Mineiro, já teve uns caras que se aproximou de mim. Tinha o Pereira no Coritiba, um zagueirão. Os caras, tipo assim, querendo ou não, tinha a mesma postura. Só que quando eu vi o Juan aqui e como a gente foi se tornando amigo, isso começou a me aproximar mais de Cristo. E o efeito que antes era um efeito que Jesus causava em mim, de repente, que eu não sentia tanto por não dar liberdade para o Espírito Santo, eu resolvi abrir os braços de vez para Deus, para que Ele fizesse morada em minha vida, né? E, cara, literalmente começou assim. Eu com o Juan e minha família, a gente começou a fazer uma célula bem pequena, 4 pessoas da nossa família, a gente começou a fazer uma célula. Legal. E começou o Juan levando a palavra, e aí depois disso eu me propus a levar a palavra, não sabia levar a palavra. Olha que legal. Aí a gente se reuniu assim, eu não sabia levar a palavra. Mas aí levei e depois eu percebi de uma coisa. Cara, agora eu já pus minha mão, eu não posso mais voltar atrás. Deus colocou esse sentimento no meu coração. Então eu coloquei minha mão, já não posso mais brincar com isso, né? Sim. Mas claro que há todo um processo. O negócio iniciou lá, mas foi realmente engatinhando, cara. Engatinhando. Eu já tinha mudado totalmente a minha postura, o meu jeito, as minhas escolhas. Em 2020, quando eu voltei de férias, já não queria saber mais de nada do que eu fazia antes. Minha vida realmente tinha mudado. Porém, o processo com o Senhor, o amadurecimento, o entendimento da palavra, foi vindo aos poucos, né? Hoje eu não me imagino sem ler a palavra. Eu não me imagino sem, querendo ou não, me alimentar desse livro sagrado. Eu não me vejo sem isso, né? Como é que é, fazendo um parênteses aí, como é que é a sua rotina hoje de oração? Você ora todos os dias? Você abre a Bíblia todos os dias? Como é que era você antes, que você só fazia células eventualmente, e hoje a sua principal diferença assim, de estudar a palavra, de ler, de buscar entendimento, como é que é essa relação? Antes eu me comportava como qualquer ímpio, vamos assim dizer. Eu passava um susto, Senhor, obrigado pelo livramento. Eu lembrava do Senhor. Eu ia jogar um jogo, Senhor, me abençoa nesse jogo. O Senhor me abençoava, eu agradecia o Senhor, rua, outra vez, e vivia a minha vida. Então, era literalmente dessa forma, ímpio. Eu praticamente, eu não sei, me aproveitava do Senhor, sendo que o Senhor conhece o meu coração, Ele sonda meus pensamentos. Então não adianta eu tentar ser malandro. Senhor, eu tô puro, me abençoa. O Senhor me abençoa e depois disso eu vou... Ele sabia como eu era. Ele já sabia as suas intenções. Você vai sair depois do jogo, eu já sei disso. Exato. Você vai contar mentira, ou você vai fazer o que for. Ele conhece nosso coração, né? Mas hoje em dia, isso aí tá, querendo ou não, tá mudado. A minha rotina mudou totalmente. Eu acordo e eu pus na minha cabeça que eu não mexo no telefone, por exemplo. Parece uma bobagem, mas eu não vou mexer no meu telefone. A minha primícia é do Senhor. Eu vou entregar a primeira coisa que eu faço no dia pro Senhor. Legal. Então, essa salinha que você tá vendo aqui era uma salinha do videogame que já não é mais. Legal. Ela era uma salinha do videogame, mas, por exemplo, eu acordei, a primeira coisa que eu faço é simplesmente despertar, vou ali, escovo meus dentes, faço minhas coisas e já venho pra cá. Já venho direto pra essa salinha, eu não como, eu não sei se você já viu, mas tem um filme que eu tô até indicando aí pra quem não viu, que se chama Quarto de Guerra. Depois você vê. Sim. Que aí isso se transforma no seu quarto de guerra. Quando você quer guerrear com alguém, quando você quer... Você não precisa brigar com alguém. Você vai lá para o seu quartinho de oração, abre a sua Bíblia, vai pedindo em oração, lê a palavra, porque você vai, de uma certa forma, brigando, tendo essa guerra, mas, assim, primeiro com você. Eu acho bem legal esse comentário que você fez, porque você pegar o telefone de manhã, você pode até ler a palavra ali, eu tenho um aplicativo da Bíblia que eu leio também, eu leio um verso, mas assim que eu leio, eu já automaticamente entra coisa de trabalho, a gente que trabalha com coisas que são de outros países, aí já tem mensagem que veio de madrugada, você já perde o foco, você não fica no foco. Exato. Então eu vou fazer que nem você, já me deu uma dica aqui, não pegar o telefone de início,
fazer uma oração primeiro, orar um pouquinho e depois, aí sim pegar o telefone. Boa dica. O Senhor se agrada, né, com a primícia. Ele espera a primícia da gente, né? Então, essa é a minha ideia. Eu acordo, eu venho para cá, eu faço a minha oração. Como você falou, quarto de guerra, aqui é a minha tenda da consagração, da congregação. É aqui que eu consagrei para o Senhor, né? A gente lembra que Moisés, quando o Senhor falou para ele fazer o óleo ungido, a qual ele fez, foi exatamente para isso, para ele ungir os locais que pertencem ao Senhor. Eu tenho um olhinho aqui que eu ganhei dos amigos, eu ungi esse quartinho aqui, eu não faço outra coisa a não ser falar sobre o Senhor, a não ser orar ou fazer essas coisas. Por isso que eu te falei que deixou de ser meu quartinho de videogame. Era, mas já não é mais. Esse Sim, quartinho aqui, querendo ou não, é meu quartinho da intimidade com o Pai, né? E aos poucos o Espírito Santo vai tocando a gente, né? O que a gente fazia de errado, que a gente nem percebia, algumas coisas a gente sabia que era errado, mas algumas coisas que a gente não tinha noção de que era errado, assim, o Espírito Santo vai tirando, vai colocando mais disso, mais daquilo, e é um processo, né? Eu acho que quem assiste o vídeo, assiste as lives e está no processo de se converter, ou já se converteu, voltou atrás, ou não conhece nada da palavra, só está assistindo porque gosta de mim, ou gosta de você, ou está querendo entender, se você tiver essa intenção, vai aos poucos, é um processo, você não vai se transformar crente da noite para o dia, sabe? Você viveu uma vida, por exemplo, eu vivi 38 anos da minha vida de uma forma, hoje eu tenho 39, então assim, há um ano que eu estou mudando tudo, é muito difícil você deixar de fazer o que você fazia 38 anos e mudar seus hábitos e as suas atitudes, você está dando esse exemplo aí, para você tem sido mais ou menos assim, né? É verdade, cara, é uma mudança total na minha vida. Quem me conhece bem de perto, acredito que você vai ter a oportunidade a partir de agora, que a gente vai manter contato, você vai ver como é realmente a minha vida. Mas em outro momento minha vida não era assim, cara. Minha vida era agitada por um lado negativo. Eu nunca fui um cara malvado ou um cara que aprontava muito, não é esse o caso. Mas eu fazia coisas, querendo ou não, que não agrada o Senhor. Olha só, você falava palavrão? Muito pouco, é muito difícil. É muito difícil mesmo. Mas também agora já de jeito nenhum, né? Agora de jeito nenhum. Eu lembro um dia, agora que eu tava no jogo, ano passado, e uma irmã aqui, amiga nossa, eu não vou falar o nome dela para apresentar ela, que de repente ela tá na live. Mas ela brincou comigo, não foi nada de ruim. Ela falou brincando assim, pô, Varão, falou um palavrão lá em campo, hein? Eu olhei assim e falei, ela conseguiu ver eu falando um palavrão lá. Então é um negócio que, na hora que ela falou, meu irmão, entrou uma espada em mim, eu fiquei me sentindo muito mal. E aí, de qualquer forma, serviu como alerta, entendeu? Sim, se ela viu, imagine o Senhor. Se ela viu no estádio, imagine o Senhor. Isso para mim está sendo uma mudança muito grande, porque eu sempre falei muito palavrão. Eu não sabia que era errado não falar palavrão, ainda mais jogando futebol. E hoje ainda sai uma coisa ou outra, mas assim que sai eu já falei, poxa, por que eu falei isso? Eu não deveria mais falar isso. As pessoas olham para o cristão hoje, para quem é evangélico principalmente, que é o que a gente está conversando aqui, assim, de uma forma diferente. Você é evangélico, você não pode falar isso. Realmente, eu não posso. E não é por você que eu não posso falar isso, não é por mim, é pela minha relação com Deus. Não é porque um amiguinho ou outro faz uma piada e fala, ih, você tá bebendo, ou você fez isso. Não, eu não posso fazer algumas coisas que eu fazia antes. A bebida, por exemplo, eu bebia antes, você bebia antes, e hoje você bebe. Como é que é a tua relação? Então, antes, o que acontece? Vou ser bem sincero, eu nunca gostei de bebida, mas bebia porque eu achava que tá da hora. Eu tô com os caras da hora, tô fazendo as mesmas coisas da hora. Então, hoje eu tenho total consciência que o quão errado eu agia com o Senhor, né? Mas eu vou fazer um parênteses também aí, porque eu tive um seminário esse final de semana e eu aprendi tanto nesse seminário que, assim, hoje, assim como eram nos anos 80, 90, que a gente pegou um pouquinho, era muito legal ver o anúncio, né, o comercial do cigarro naquela época. Eles pegavam as modelos mais bonitos, os homens mais bonitos e faziam um comercial lindo, maravilhoso. E todo mundo achava naquela época que era legal fumar cigarro. Hoje em dia, a gente continua vendo isso só com a cerveja. Por exemplo, eles pegam os melhores modelos, aí fazem aquele comercial lindo na praia, uma modelo bonita, um cara bonitão e tal, bebendo uma cervejinha, como se não tivesse nada demais. Mas se você parar para pensar, o que o álcool faz é tão errado quanto qualquer outra droga. E eu falo isso porque eu bebia a vida inteira, era normal para mim no meio do futebol. E eu não achava que era errado. Tomar uma cervejinha outra depois do jogo, vamos comemorar. Só que hoje em dia eu já vejo que não cabe mais. E é muito difícil falar isso e fazer isso e cumprir isso à risca, porque todos os meus amigos bebem, 99% dos meus amigos bebem. Então, quando eu vou me reunir com eles hoje, eu falo, cara, vou pedir
uma água tônica, assim, eles olham para mim assim, eu falei, cara, por mim você pode beber à vontade, mas eu não me sinto bem mais fazendo Sim, isso. Então é mais ou menos o que aconteceu contigo? sim, é exatamente isso. Na verdade, muitos amigos meus acabou que Deus afastou, né? É aquilo que o Senhor sabe também da nossa necessidade ou da nossa fraqueza, querendo ou não, né? Sim. Eu não vou dizer que eu sou forte o suficiente para enfrentar qualquer coisa que eu não sou. Eu sou totalmente Uhum. dependente do favor de Cristo. Porque se, por exemplo, a gente conversou sobre a música, é um exemplo. Uhum. Se eu ficar ouvindo a música, isso vai me corromper, cara. Daqui a pouco eu tô com vontade de ir no lugar, daqui a pouco eu tô com vontade de escutar o cara ao vivo. Sim, Isso sim, corrompe a gente. Nós temos um corpo corruptível. Então, eu sim, tenho que evitar as coisas, né? É assim que, querendo ou não, a gente acaba, querendo ou não, dando certo, não é, nem sei se é essa palavra, no evangelho, mas para que a gente tenha sucesso, é somente através de Cristo. A gente reconhecendo assim, eu sou fraco, eu não vou me envolver com tal coisa. Eu sou fraco, eu não vou olhar para tal lugar. Eu sou sim, fraco, eu não vou estar perto de coisas que podem fazer eu tropeçar. É sim. mais ou menos isso. Então, Deus acabou afastando essas pessoas, graças a Deus, Uhum. querendo ou não, algumas pessoas ou outras, assim, às vezes eu lembro, eu sinto falta. Mas querendo ou não, se ele quiser se converter também e andar no mesmo caminho que eu, amém. Eu acho que é uma maneira de estar próximo, mas eu creio também que o Senhor, ele tem um chamado para a vida de cada um, né? A palavra é bem clara que muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Então, a gente tem que ter noção que às vezes certas pessoas não vai estar perto da gente ou não vai Sim, andar com a gente, porque de sim, repente não está reservado para ela herdar o reino dos céus, igual para mim, para você, querendo ou não, sim. que estamos abdicando de vontades para poder viver a vontade de Deus, né? É diferente. É, porque hoje em dia, no mundo que a gente vive, não é fácil ser cristão, não é fácil ser evangélico, é muito difícil. As tentações do mundo são muito maiores o tempo inteiro na nossa frente, acontecendo, principalmente a gente que viveu dentro do futebol, que eu vivi dentro do futebol, você ainda vive dentro do futebol, é tudo muito fácil. É muita tentação, é música, é show, é convite, é gente ligando. Poxa, aqui um convite para você vir na área VIP do show tal. E você fala, pô, esse cara eu gosto pra caramba. Como é que eu não vou? Não, bebida liberada, vão todos os teus amigos. Sabe, carnaval, foi o primeiro carnaval que eu não fui. Assim, eu sou carioca, cresci no Rio de Janeiro, eu fui a todos, todos. Quando eu comecei a entender um pouquinho mais, eu vi que aquilo, cara, não tem como eu ir no carnaval, não tem cabimento ir no carnaval. Sim, sim, Carnaval, sabe, eles estão cultuando outra coisa, estão fazendo outra coisa. Eu olhei aquilo ali e falei, cara, isso não é de Deus, pra mim, não é pra mim mais. Respeito sim, meus amigos que vão, pô, legal, curtiu, foi legal, pô, gostou, beleza, mas eu, a Mauri, não consigo mais. O Espírito Santo já sim. colocou assim esse negócio em mim e falou assim, ó, carnaval, meu amigo, não é para você. Eu falei, beleza, entendi. Deixa eu ficar aqui na minha, fico estudando, fico trabalhando. Assim, são uma das coisas que a gente tem que abdicar no mundo de hoje, né? Em Exato. relação à música, hoje você só escuta louvor. Só louvor, né? Eu só escuto louvor, seja ele o ritmo que for, né? Sinceramente, eu tenho um amigo que mora em New Jersey, aí, ele canta meio que um rap, um trap gospel, e o Legal. menino é uma bênção. Eu fui conhecer ele pessoalmente lá, virou meu parceiro, e ele só canta louvor. Quando eu não quero ouvir somente os louvores, que normalmente eu não sei nem explicar, um meio que pop ou algo Sim, assim, eu sim. escuto o dele, que é um hip hop, assim, quando eu tô chegando no jogo, ou um louvor, assim, fervoroso mesmo, e aí Sim. eu vou pro jogo. Eu só escuto louvor, O cara. Juan deu exemplo, que o Juan gosta de pagode. E aí ele tem um grupo de pagode que é de louvor. Então, assim, quando a gente quer escutar diferentes gêneros de música, a gente pode escolher. Tem louvor de pagode, tem louvor de hip hop, tem louvor pop, enfim, dá para ficar O meu, na o meu caminhada favorito é escutando o música Marcados, cara. O meu favorito é o marcados. Marcados. Marcados no pagode, eles são... Eu ia te perguntar isso. Seu favorito também é o marcados do É pagode? o Marcados. Antes do jogo é eles, que alegra, né, cara? Querendo ou não, quando a gente jogou, você sabe que vai entrar no vestiário, o cara vai pôr um pagode, vai pôr alguma coisa assim, né? E como é que é aí Mas, no vestiário do Orlando City? Tem atletas de diferentes nacionalidades, né? Vocês chegam e comandam a música aí, vocês colocam a música ou o cara bota o hip hop ou rola lá um reggaeton, rola alguma coisa diferente aí? cara, a gente já pôs louvor aqui pra tocar no vestiário, cara, algumas vezes. A gente já Legal. colocou, só que a gente sabe como é que é os caras, né? A gente não quer também fazer nada, Sim, tipo assim, forçado pros caras, né? Então, sim. os caras, por exemplo, os americanos eles põem hip hop, certeza, e tem os latinos aqui que eles põem uma música latina e a gente vem com fone, né? Sim. Tipo, Aí bota o seu fone e cada um escuta a sua música, né? cada um escuta sua música. Aí tem muita nacionalidade diferente, né, no seu time. Muita. Tem peruano, uruguaio, argentino, equatoriano, colombiano, e tem um menino de Porto Rico, Tem americano, né? americano, canadense,
e nós, brasileiros. E você tem algum atleta que seja de outra nacionalidade que eles participam com vocês, são evangélicos também, de outro país? Cara, tem uns 3, 4 aqui, né? Inclusive, quando você comentou que no vestiário que você jogava lá, o pessoal costumava ouvir louvor ou até orava antes das partidas, aqui também tem um pastor. Inclusive, ele me chamou para ministrar na igreja dele em inglês, só que eu falei, calma, meu inglês não tá assim ainda. Eu falei, uma coisa de cada vez, deixa eu me converter primeiro, depois eu aprendo inglês. Isso. Não, então, na verdade, o Senhor tem me abençoado muito. Eu tenho ministrado em alguns lugares, mas em português. Mas em português, né? Em inglês, eu falei, peraí, né? Não dá para forçar ainda essa situação. Aí ele... Mas tem oração que ele, antes da partida, e para ser sincero, ele faz um esboço, assim, algo pequeno, assim, como se fosse uma pregação. E ele leva a gente na capela antes do jogo, vai uns 5, 6 jogadores. Ele faz uma oração, ele lê uns 2 versículos, ora com a gente umas 2, 3 vezes, e a gente vai pro jogo, cara. Sempre antes da partida, meu. Então aqui tem uns 3, 4 jogadores americanos que vai com a gente. Legal. E eles louvam, eles são crentes também, cara. Legal. Aí, brasileiro, tem você, o Juan, o Pato o Antônio Carlos. E o Antônio também é cristão? Também é evangélico? Cara, eu não sei dizer se o Antônio é católico, mas eu tô nessa tentando chamar ele aí, trazer ele para cá, para nós. Nessa missão, né? Essa missão. Era uma das perguntas que eu queria te fazer, cara. Eu queria, assim, para mim, tem sido muito... Não difícil, mas assim, tem sido um desafio entender as principais diferenças entre o jogador católico e entre o jogador evangélico. Eu, inclusive, vou convidar alguns pastores para participar, para eles darem assim, a opinião deles e dizerem as principais diferenças. Mas, para você, qual é a sua opinião assim, das principais diferenças de um jogador católico e de um jogador evangélico? De um jogador católico e um jogador evangélico. Cara, é difícil, né? É difícil explicar. Assim. Na verdade, não é nem tão difícil. É difícil que, de repente, as pessoas vão me entender sem ter uma má impressão a respeito do que eu estou falando. Na verdade... Assim, uma diferença que eu vejo assim, é que a gente chama oração, eles chamam reza. Essa já é uma. Isso. A segunda é que o católico, eles também oram ou rezam por outros santos. Né? E a gente só reza, só ora para Deus. Exato. Então, assim a gente já vai começando a perceber algumas diferenças. Porque antes eu rezava, antes de eu me converter eu rezava. Eu achava que essa era a palavra certa. Só que hoje eu já vejo que são detalhes pequenos assim que quando a gente é muito novo nessa conversão, a gente vai aprendendo, escutando. Fala assim, não, essa é uma diferença, né? Por que você fala isso? Sim. Por que você ora para um santo e não direto para Deus? São perguntas assim simples que a resposta não é tão simples, né? Quando você lê a palavra, você é cristão. Você lê a palavra, você é evangélico, você lê a palavra do Senhor. Inúmeras vezes o Senhor abomina as imagens. Inúmeras vezes, a idolatria, né? O pecado da idolatria. E se você for ver assim a diferença, por exemplo, o Senhor também pede para que a gente não seja repetitivo nas orações, ou seja, repetitivo eu digo nas palavras. E eu vejo que no catolicismo é normal você ficar rezando Ave Maria. Eu para ser sincero, se eu fiz isso algumas vezes foi quando pequeno e muito pouco, e eu nem me recordo. Sim. E eu vejo muito nisso, eu vejo muito em acreditar em, querendo ou não, nos santos, que foram homens, na verdade, assim normais. Como eu e você, exato. Homens normais. Por exemplo, eu sei que existe um santo pro apóstolo Pedro, pro discípulo Pedro, assim como pro Paulo, que foram homens, querendo ou não, usados pelo Senhor, homens grandes, sim. Porém eles são seres humanos. Eles mesmos assumiram, aqui na palavra do Senhor você lê, eles assumem, ó, cara, eu não sou ninguém sem o Senhor. É Deus que faz tudo através da minha vida. Então eles sempre se colocaram numa posição tipo assim, ó, você não tem que se ajoelhar na minha frente, você não tem que adorar a mim, você não tem que me agradecer. É sim. O Senhor que faz através de mim, eu não sou ninguém. Então, quando a gente vê que as pessoas, querendo ou não, idolatram esses homens, querendo ou não, eu vejo... Homens e mulheres, né? Um erro. Eu vejo supostamente um erro. Porque você imagina, se você, Amaury, nasceu, vai crescendo, e você leva uma vida íntegra, ninguém sabe nenhum problema seu. E você vai levando uma vida íntegra, orando, não sei o quê, e na sua velhice você vai e morre. O pessoal vai começar a encarar você como um santo. Que nem aconteceu alguns anos atrás com uma senhora, não lembro. Eu vi na televisão e eu fiquei assim, meio que assustado. O que está acontecendo? Aí ela já foi considerada tipo uma santa e já começaram a orar em cima, tipo assim, vai pedir coisas para ela, um ser humano normal, sim. Entendeu? Um ser humano também é, querendo ou não, carente do favor de Deus. Sim. E aí me deixa estranho, sabe, essa sensação, mas eu respeito, eu tenho amigos católicos, sim. A qual
Eu desejo muito que eles conheçam Cristo a fundo, assim como eu tenho conhecido agora, mas é uma coisa totalmente diferente da outra. Porque assim, o que você está falando faz total sentido, porque aqui no Brasil, né, a maioria das pessoas é católica. Eu cresci como ateu e pouco que eu ouvia assim, de Deus, da igreja, eu ouvia era no catolicismo. Alguns Sim. amigos meus faziam a primeira comunhão, eu não sabia muito bem o que era. Meus pais falavam assim, não, você não precisa fazer nada, acredita em você e tal, você não precisa. E eu não entendia o que estava acontecendo. Sim. E assim, no catolicismo a gente vê, você cometeu um pecado, vai lá, reza 50 Pai Nosso e 50 Ave Marias. Poxa, mas na Bíblia está dizendo para não ser repetitivo. Exato. Aí eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a falar, ué, mas como assim tem que rezar a Ave Maria se ela não é... Se estão me dizendo para não rezar para outras pessoas, só rezar para Deus, orar para Deus, assim. Aí eu comecei a entrar em contradição e eu cheguei a perguntar para um padre. Eu falei, padre, aonde na Bíblia que eu preciso rezar para outras pessoas ou outros santos? Me mostra aqui onde tem, porque eu não estou vendo. E assim, com o maior respeito, sabe? Não é querendo desrespeitar outra religião, muito pelo contrário, mas eu queria entender, porque a minha tendência era ser católico. Sim. Sabe? Era ir para o catolicismo, porque é a maioria do Brasil, é a predominância aqui no Brasil. Eu falei assim, poxa, deixa eu entender, mas eu não enxergava. Eu falei assim, por que tem tanta imagem numa igreja católica de vários outros santos, se a gente só precisa orar para Deus? Aí eu comecei a me fazer umas perguntas que eu falei, gente, o que está acontecendo? Assim, se Deus fala para não idolatrar outras pessoas ou outros reis ou outros deuses, outros santos, ou pessoas que fizeram milagre, isso para mim foi uma grande dificuldade de entender e ainda é. Eu continuo perguntando, falei, gente, por que vocês não oram direto para Deus? Não precisa orar para outra pessoa para chegar em Deus? Essa pessoa vai falar para Deus? Enfim, sem desrespeitar ninguém, sabe? É sempre respeitando muito qualquer outra religião. Eu tenho um grande amigo meu que é do candomblé, eu tenho um outro amigo meu que é ateu, assim, e eu tento às vezes conversar com eles, falei, por que você ora para isso e não para isso? Aí eles dão a opinião deles, assim como o católico pode dar, como assim, respeitando, querendo entender, e eu acho que isso é o principal da diferença numa religião, assim como tem no futebol. Você torce pro Corinthians, eu torço pro Palmeiras. Legal, a gente se respeita, vai no jogo junto, depois sai para almoçar, beleza. Assim como é na religião, você quer orar ou rezar por uma outra coisa, faz a sua parte, mas respeita a opinião do outro, né? E como a gente é recém-convertido, é novo convertido, a gente quer entender. O que eu li esses dias também, um pastor falando assim, o evangélico errado é aquele que não quer entender as outras religiões. Porque a gente precisa entender tudo para a gente ter o discernimento do que a gente quer e do que é certo. Né? Dentro do evangelho, dentro do cristão, você já vê diferenças. Não, eu penso assim. Mas tem o adventista, tem o evangélico, aí tem, sabe, aí você vai parando para pensar, reserva o sábado, outro reserva o domingo, para descansar. Aí você vai se perguntando, assim, é muito difícil entender toda a palavra, mas o mais importante é o respeito, né? Como é que você enxerga essa relação aí diferente de religião? Cara, para você ter uma ideia, você tocou num assunto que me deixa sempre pensativo. Você acabou de falar sobre respeitar o sábado e descansar o domingo. São coisas diferentes. Eu já creio na coisa diferente. Eu creio que Deus descansou somente porque ele já tinha terminado o trabalho. Então, na verdade, não foi um descanso. Porque se você acreditar que Deus descansa, vai ter dia que a gente vai correr risco, então. Sim. Porque pode ser um dia que Deus está descansando e vai ser pego de surpresa por alguma coisa. Então, eu não acredito que Deus descansou porque ele estava cansado ou algo do tipo. Então, eu acho que há muita religiosidade nessa situação. Né? Em pessoa acreditar que é necessário descansar. Vamos supor, no sábado ou é necessário descansar no domingo. Não é. Até porque Jesus fez uma salvação, fez um milagre, operou um milagre no sábado. Exato. Então, assim, quando perguntaram para ele assim, mas você tem que descansar no sábado, hoje você não pode... Eu falei, poxa, mas se fosse seu filho, você não livraria essa pessoa, você não salvaria essa pessoa, mesmo que seja no sábado? Mas então, eu concordo com você com isso. Você parou para pensar que não faz muito sentido. Vamos supor, eu estava conversando com minha mãe outro dia, então essas pessoas que reservam o sábado para não fazer nada, para descansar. Vamos supor que alguém está doente, ela vai no hospital para poder ser atendida. Então, ela não acha certo quem trabalha no sábado, mas ela vai ser atendida por um doutor que está lá trabalhando no sábado. Certo? Então, ela vai ser atendida por alguém que ela não acha certo estar fazendo tal coisa. Não, e se você tiver uma baita proposta de trabalho que você precise trabalhar no sábado? E aí você não vai falar, eu não posso aceitar. Eu tinha um amigo israelita e ele jogava todo sábado. Ele usava boininha e nós jogava sábado, então tudo normal, ele jogava. Sim. Então, eu acho que isso, querendo ou não,
passa a ser um pouco de religiosidade, como eu falei antes. Mas respeito, eu também sei que essa foi uma lei lá que Deus determinou para Moisés, antiga, mas Jesus já veio para abolir essa lei também. Jesus veio justamente por isso, para mostrar que ele é o Senhor de todos os dias. Não é somente que sábado é determinado para ele descansar, que querendo ou não, ele é um Deus de domingo a sexta, não. Sim. Não é esse o caso. Ele veio justamente para quebrar esse entendimento esse humano. Paradigma, né? Porque muitas coisas a gente entendeu das leis de Moisés, a gente pode ter tido um entendimento, mas depois que Jesus veio, ele deu outro entendimento. E principalmente o que eu mais entendo, o que vale mais é a intenção do seu coração. Se você está com uma boa intenção, e eu sei que de boa intenção o inferno está cheio, todo mundo fala isso, mas você ter o entendimento que você pode usar o sábado se for para trabalhar, e você usar um outro dia para descansar e louvar a Deus, enfim. Eu também vejo por aí, mas é um assunto complexo que gera polêmica assim, nas conversas. Mas assim, o nosso papo está tão bom que está passando rápido. Eu tenho algumas perguntas para te fazer aqui. Tá bom. E eu queria saber, quando você estava na China, como é que era a sua relação com a fé, com a sua fé, quando você jogou na China? É totalmente diferente lá? Eu passei um tempo lá e era assim, para mim, era muito diferente. Muito, muito diferente. Eu amei viver na China a respeito de como me tratavam, como era legal, como a liberdade que eu tinha para andar lá, a segurança. Lá ninguém tem arma, você não corre risco de nada, cara. Seja o horário que a religião predominante lá, tem alguma religião que você se lembre? Assim, eu não tenho certeza se é o budismo, mas eu lembro que eu jogava com um goleiro no primeiro ano meu na China e eu via às vezes ele meio que lixando assim, ele tinha uma escovinha, ele lixava e como se fosse uma madeira, e dali de dentro da madeira dele saía um formato de alguma coisa, tipo um macaco. No dia lá que ele estava fazendo, saiu um macaco. Então Caramba. Eles acreditam muito nessas coisas, tanto que tem os anos lá, são os animais por ano, né? Que eles colocam, né? Então eles têm muita crença e eu tentava muito, por vezes eu tentava orar na beirada da minha cama e tentava fazer as coisas, mas lá você se sente tão abafado, cara. Lá é um lugar difícil realmente para você, querendo ou não, clamar o nome de Deus. Se você for literalmente morno igual eu era, sabe? Era muito difícil, cara. Eu tentava ter um contato, uma proximidade com Deus, mas eu me sentia totalmente abafado naquele país. Sim. E depois você veio para o Corinthians, e eu vejo até hoje, alguns jogadores têm postado direto, eu tô achando tão legal, tem um grupo grande no Corinthians que começou bem pequenininho, e hoje eu vejo vários jogadores que eu não sabia nem que eram evangélicos, hoje sempre antes dos jogos, eles fazendo culto, eles postando, o Cássio, o Matheus Donelli, o goleiro reserva, o Júnior Moraes chegou lá, o Maicon que chegou lá, uma galera tão legal que eu tô achando isso tão legal. Você chegou a pegar alguns deles lá? Você chegou a fazer a célula com eles lá? Sim, porque quando eu fui pro Corinthians, eu não sabia a dimensão do Corinthians, né? E aí eu fui pro Corinthians e aí eu percebi que não dava pra ir pra igreja todos os dias, né? Ou tipo no domingo, algo do tipo, né? Porque como eu tava próximo da minha família, eu falei, agora vai dar pra cultuar. Mas eu comecei a ver como é que era a proporção de você ir no mercado e já mudar a sua vida. Eu falei, vai ser difícil. Se o Corinthians perder no sábado, você não pode sair de casa. Se o Corinthians ganhar no sábado, também não, porque o acesso, sabe, é difícil, é difícil. Né? É difícil. No Brasil, na verdade, eu até ouvi uma vez do Alex, o craque, o 10, ele falou assim pra mim, ó, né? No Brasil, na verdade, você ganha pra ter paz, você joga pra ter paz, né? Você tem que ganhar os jogos pra você viver em paz. Do contrário, você sabe que é um tumulto. Sim. Mas no Corinthians eu peguei essa célula, cara. Tinha o pastor lá e tinha as pessoas lá pra poder ajudar o pastor. Me fugiu agora a memória aqui o nome do pastor. Mas ele acabou até falecendo, um pastor jovem, cara, ex-jogador de futebol, ele acabou falecendo. E ele entregou o trabalho na mão de outro parceiro que era o braço direito dele e eles estão conduzindo no Corinthians. Tem o Daniel Berg também, que é um levita, que agora ele está, querendo ou não, sendo conhecido no Brasil. E eu creio que tudo isso começou com o Cássio, cara, a convite do Cássio, se eu não me engano. Que também se converteu, né? O Cássio também se converteu. Esses tempos atrás aí, até eu vi uma pessoa que tentou colocar agora um vídeo antigo do Cássio, do velho homem dele, para jogar, para poder envergonhar ele. Sim. E eu senti, assim, a dor dele, né? Porque eu sabia que aquilo não era de agora, sim, e que o Cássio estava vivendo outra vida, mas alguém aí usado pelo inimigo tentou atrapalhar essa situação aí da vida dele, sabe? Envergonhar ele, sim, sabe? Sim. Pessoal, só vou fazer um parênteses aqui, ó. Quem tiver pergunta para o Júnior, pode mandar a caixinha de perguntas, já tem bastante pergunta. Eu vou abrir para ler as perguntas, tá? A gente vai bater mais um papo aqui sobre essa conversão, sobre esse testemunho dele, e depois eu vou abrir para as perguntas. Então, quem tiver pergunta aqui, pode mandar aqui. Eu queria te fazer uma pergunta, se você lembra
de algum testemunho seu, algum momento seu com Deus que foi muito marcante para você, talvez algum livramento, algum momento que realmente marcou a tua experiência, a tua relação com Deus. Cara, livramento eu tive um que foi muito, mas muito, muito pesado mesmo. Pode contar, Mas se quiser. eu preferia falar, eu tenho duas coisas, eu queria falar mais sobre como Deus me escolheu, cara. Eu sempre assemelho, longe de mim querer falar que a minha vida é grande como a de Davi. Davi foi gigantesco na palavra do Senhor, longe de mim. Mas a minha situação era estar realmente esquecido, assim como ele foi esquecido. Eu lembro que quando eu tava jogando no Ituano, cara, tinha muito cara na minha frente para jogar, muito cara mesmo. Tanto que eu lembro que eu saí do Santo André, fui pro Ituano, joguei aquela Copa Paulista, que é do meio do ano para frente, e no outro ano ia começar o Campeonato Paulista. E aí, o que acontece? Nessa Copa Paulista fica um time meio que mix, fica mais molecada, porque os caras não investem nessa segunda parte. E aí, tô jogando essa Copa Paulista, não tinha espaço para mim jogar ali com aquela molecada. Eu tava jogando de lateral esquerdo, meu irmão, eu sendo destro. Eu tava jogando de lateral esquerdo. E aí, joguei, e aí começou o ano. Foi começar o ano, chegou um treinador novo, venezuelano, e aí ele começou a escolher como é que ele ia jogar o time, cada peça. Cara, eu lembro bem que eu tava fora do campo, eu não treinava. Treinava 11 e eu tava lá fora assistindo. E eu lembro que começou a acontecer desistência. Tipo, um cara que veio do Atlético Mineiro, chegou e falou, nossa, que várzea é o campo, que várzea é isso? Ai, não gostei disso, tchau. Aí vem outro, cara, não gostei daqui, cara. Não gostei, aqui a gente não vai ter oportunidade, não sei o que, tchau. E começou esse negócio. Daqui a pouco eu comecei a treinar no time reserva já. Aí, tipo, tava 11 contra 11 e eu no reserva. Eu tô contando desse jeito, mas o negócio foi um período doloroso, né? Que eu tava esperando. Sim. Eu tava pensando já, acho que não vai dar bom, né? E aí, comecei daquele meu jeito, fraco, orar pro Senhor pra uma oportunidade, né? Já comecei a treinar no segundo time. E aí, logo depois disso, eu lembro como se fosse hoje. Nosso time foi jogar uns amistosos antes de começar o campeonato. Aí tava tomando umas buchas, tava perdendo. E aí, o treinador falava, sai. Venezuelano, eu lembro como se fosse hoje. Sai. Põe os 11 aí, outros 11. Aí colocava o reserva para poder jogar. Aí a primeira vez que colocou o reserva, fiz um gol. Perdemos o jogo, o gol foi meu. Saí de lá, gol meu, tá bom. E continuei na reserva. E continuam as coisas. E aconteceu isso de novo num outro jogo. Time perdendo, entrou eu e fiz um gol. Eu não costumava fazer gol. E aí... Você jogava mais volante nessa época? Isso, eu era mais primeiro volante, porque eu sabia que eu corria bem. Eu falei, vou correr por todo mundo. Eu ficava pensando, né? Sim. E aí fiz 2 gols na pré-temporada. Eu não tava no titular, eu não tava nada. Mas eu lembro como se fosse hoje o dia. Na época, a gente tinha aquele Nextel, né? Nextel. Eu tava com um salário legal, dava pra pagar o Nextel. Eu com o Nextel, eu lembro como se fosse hoje. O treinador chegou em mim e falou assim... Ele me chamava de Cabeção. Ele falou assim, Cabeção. Ele me chamou e falou assim... Cabeção, olha aqui. Deixa eu falar com você. Você tá pronto pra jogar? Eu falei, tô pronto. Ele falou, então amanhã você vai sair titular. Eu olhei pra cara dele assim, você vai sair titular. Só que antes, eu assinei um contrato com o Juninho Paulista que... A cada 6 partidas que eu jogasse titular no Campeonato Paulista, eu aumentaria R$2.000 do meu salário. Caramba. Só que, cara, naquela época, R$2.000 era R$2.000, meu irmão. Dava pra comprar muita coisa. Sim. Foi em 2011. Sim, e aí, sim. Eu olhei assim, eu já tinha assinado faz tempo. Aí eu olhei pro treinador, o treinador saiu. Falei, meu Deus. Fui jogar um jogo contra o Paulista de Jundiaí. Empatamos 3-3, mas eu sofri um pênalti. Eu sou volante, já garante pelo menos, tipo assim, ó. Pra mim é gol aquilo. Tô fazendo a minha parte. Tô fazendo a minha parte. Aí o cara começou a me bancar, cara. Eu só sei que eu joguei todos os jogos do Campeonato Paulista e aí Deus abriu as portas pra mim. Começou as coisas a acontecer. Mas eu lembro que Deus me tirou de uma situação, meu irmão, que eu tava totalmente esquecido, mano. Tinha muito cara na minha frente. Muito. Totalmente desacreditado, né? Desacreditado. Eu tava treinando como lateral esquerdo no ano anterior. Ou seja, eu não tinha credibilidade nenhuma pra falar assim, ó. Sou volante, quero uma oportunidade, meu. Não tinha, cara. Sim. E aí Deus fez na minha vida, cara. Eu acho que esse é o meu, assim... Falando do futebol, esse é o meu maior testemunho. Não foi nem Corinthians, essas coisas não, mas eu acho que foi essa situação de eu estar totalmente esquecido e Deus me tirar de lá, cara. Não, e é legal você contar isso, porque tem gente que assiste que talvez não esteja jogando, talvez esteja com dificuldade, ou tá num time e não tá jogando, ou já acha que não vai ser mais jogador de futebol. Muita gente nessa transição da base para o profissional, que é a galera mais nova, que às vezes assiste. É importante todo mundo escutar isso, porque Deus faz do jeito dele. Às vezes a gente não entende o que está acontecendo, a gente está treinando bem e não está tendo chance, mas no momento certo, né, você foi conseguindo seu espaço, uma pessoa desistiu, outra desistiu. Eu sei que você resumiu bem aqui, só para não contar todos os detalhes para a gente ir rápido, mas assim, é o que assim, Deus faz. Se você tiver fé em Deus, você
vai continuar o seu caminho sem desistir. Obviamente você não desistiu e hoje você tem uma carreira brilhante dentro do futebol, sabe? Conquistou muitos títulos, conquistou seus objetivos, sabe? Teve uma carreira que hoje você pode dizer e se orgulhar disso, mas como o Jefferson falou aqui, o ex-goleiro, que mora aí, inclusive, não sei se chegou a falar com ele, é um cara sensacional. Ainda não encontrei, não. Ele falou assim, Amaury, a alegria da vitória era minha, mas a glória era sempre de Deus. Eu sabia que ele estava me glorificando, sabe? Eu peguei um pênalti do Messi, mas a alegria, fiquei tão feliz na hora, mas a primeira coisa que eu fiz foi obrigado, Senhor, obrigado, obrigado. Porque, assim, é a realidade, entendeu? E a gente, às vezes, não enxerga e a gente bate no peito e fala, eu sou o cara, eu sou isso, aquilo, só que não é a gente, né? Quantas vezes eu, na base, bati no peito e falei assim, eu sou o cara, eu fiz gol, não sei o quê. E a glória é Deus, Deus que está, assim, fazendo e direcionando a gente, né? É mais ou menos isso? Eu tô no caminho certo? Não, é exatamente isso, cara. Na verdade, a partir do momento que você dá espaço para Cristo na sua vida, é como você falou lá no início, querendo ou não, pedaços de você vai ficando para trás e o Senhor vai preenchendo a sua vida com Ele, nesses pedaços, nessas lacunas que você vai deixando para trás. A partir do momento que você vai abrindo mão de coisa, o Senhor preenche com a graça dEle, com o Espírito Santo, e a partir daí, cara, você não quer fazer outra coisa senão por Ele. Sim. A palavra dele também fala para quando a gente for trabalhar também, é para fazer como se fizesse para o Senhor. Mesmo que seja para os homens, é como se fizesse por Ele. Então hoje, toda vez que eu entro em campo, eu tento dar o meu melhor, não somente porque me pagam por isso e porque eu sonhei por isso. É porque eu sei que o Senhor permitiu que eu vivesse o que eu estou vivendo. Sim, eu tenho total noção. A palavra dele fala também que Ele é a videira e nada podemos fazer sem Ele. A gente só é os ramos que produz fruto. Mas se a árvore determinar que não vai ter fruto hoje, você não vai fazer nada. Se ele quiser te dar uma lesão aí para você não jogar porque você está fazendo as coisas erradas, ele vai dar e você não vai jogar. Você acabou, você vai ficar lesionado para sempre. Então, cara, é muito claro isso. Hoje eu vejo isso muito claro, mas eu não vi assim. Eu tive muitas lesões na minha carreira e eu não entendi por quê. Porque eu fazia coisa errada, porque eu ia para balada, porque eu saía, o treinador me tirava do banco, aí eu ficava chateado, eu achava que o treinador não gostava de mim. Isso, eu trabalho com jogadores hoje mais jovens, jogadores profissionais, e até hoje, cara, quando você está dentro do futebol, você não enxerga isso, entendeu? Sim. Você acha que o treinador tem alguma coisa contra você. Sim. E é você que está fazendo alguma coisa errada e que você não está conseguindo atingir o seu potencial máximo. Sim. E às vezes, Deus vai falando assim, ó, você está fazendo coisa errada, eu também não vou te glorificar, sabe? Eu te coloquei aí, você está deixando a bola cair, sabe? Então, é mais ou menos isso. Eu estou, obviamente, simplificando aqui para ter um entendimento. E eu vou abrir para pergunta, tá, pessoal? Já tem algumas aqui, tem mais de 20 perguntas aqui. Mas antes disso, eu queria te perguntar, Júnior, qual é o seu louvor preferido? Se tem uma música específica e qual é o seu versículo da Bíblia preferido? Cara, louvor preferido eu não tenho um em geral, porque eu querendo ou não, eu fico ouvindo vários, eu gosto mesmo. Eu tenho dois amigos que são bênçãos na minha vida também, eu não paro de ouvir os louvores deles, eu adoro. Que é o Peterson e o Mag. Eles têm uma música chamada Enchei-vos, que você qual o nome? Enchei-vos. Enchei-vos. E você acaba sempre ouvindo a música e sentindo a presença de Deus. Mas tem uma música do Alessandro Vilas Boas que ele canta Mais Doce que o Mel, se eu não me engano. Que esse louvor aí, pra mim, ele tem falado muito no meu coração nesses últimos dias. Eu não paro de ouvir ele. Mais Doce que o Mel, eu gosto de ouvir também, eu gosto de pegar as referências. E o meu versículo, eu marquei alguns versículos aqui para dividir com você, porque, querendo ou não, tem alguns versículos que eu gosto, mas nesses últimos dias eu tô lendo todas as cartas de Paulo, eu estudo com a minha mãe, né, todos os dias. Legal. E tem um versículo que eu gosto muito, eu queria dividir com vocês, aproveitar essa oportunidade. Vamos. Que fica em Romanos 8, e aí o versículo é o 37, o 38 e o 39. Vai falar assim, ó: contudo, em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Portanto, estou seguro que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu gosto muito, eu gosto muito desses três versículos aqui, que mais ou menos resume aqui a nossa caminhada com Cristo, né? Não há profundidade, não há altura, não há problemas do passado ou futuro que possa acontecer que nos afaste do amor dele, até porque ele nos chamou pelo nome, né? E aí não tem jeito, ele sustenta. Pergunta do Juan, olha aí, ó. Juan tá na live. Para você, por que Jesus ainda não voltou? Boa pergunta. Ótima pergunta. Cara,
obviamente que a gente não sabe, é bem clichê isso, a gente não sabe, não é clichê na verdade, né? Tá na palavra do Senhor, a gente não sabe nem o dia nem a hora que ele voltará, mas eu acredito porque o Senhor, ele é o rei da misericórdia, né? Ele é amor, então eu acho que ele está procurando ainda salvar alguns ainda que estão dormindo, alguns que estão dormindo, ainda sonolentos. A ideia de Cristo é que a gente espalhe o evangelho, né? Para que chegue a toda criatura. Uhum. Eu acredito eu que muita gente ainda não ouviu a palavra do Senhor. Imagina aqueles povos indígenas, não vou dizer aqui no Brasil ou algo tipo, mas espalhado pelo mundo, aqueles povos que são criados assim, longe da presença do Senhor assim mesmo, cara, sem possibilidade de ouvir do amor de Deus. Então eu acredito que ele só não voltou porque ele também ama. O Senhor não se agrada com a morte do ímpio. Imagina das pessoas a qual ele sabe que tem coração bom, que ele quer resgatar para ele, né? Acredito que ele não voltou somente por esse motivo. Com certeza. E você acredita que essa volta dele está próxima? Eu acredito. Para ser sincero, eu acho que a gente está na geração que vai viver isso. O próprio Juan que está aí, que a gente conversa muito, ele também acredita. Eu falo com outras pessoas. Por mais que todo mundo fala, já aconteceu guerra outras horas, já aconteceu nações brigando outras horas, mas agora são vários sinais que são claros que a palavra nos adverte a respeito de guerras, rumores de guerras, querendo ou não, o avanço da ciência, pessoas que estão se levantando avivadas hoje em dia, querendo ou não. Há um aumento muito grande de jovens, adolescentes, velhos, buscando a palavra, que estão servindo a Deus assim, estão sendo avivados pelo Espírito Santo, sabe? Essa é uma pergunta boa. Essa é uma pergunta boa da Nata Caleb, BR. Enfim, Júnior, você já falou em línguas? Porque essa pergunta que eu vou dar uma acrescentada, porque quando eu me converti, eu comecei a ver algumas pessoas que oravam em línguas e eu não entendia muito. Eu falei, o que é isso? O que essa pessoa está falando? Então, assim, para quem está se convertendo ou quem ainda não conhece a palavra, existem pessoas que conseguem, que têm esse dom, posso dizer assim, que é um dom, de falar em línguas, de orar em línguas. Você já teve essa oportunidade? Já viu quem presenciou alguém que estava orando em línguas? Enfim. Então, esse é um assunto muito legal, cara. Primeiro, eu queria falar sobre a visão, sobre as visões, primeiro, antes de falar das línguas. Eu sei que as línguas estão em primeiro, mas eu queria falar das visões. Recentemente eu tenho tido algumas visões. E são coisas assim que parece que você está dormindo, cara, mas na verdade não tá. Porque Deus já falou comigo muito em sonho. E eu não entendia que era Deus falando comigo. E aí, teve um dia específico que eu quero falar, vou até aproveitar que o Juan tá aí, ele é prova viva. Teve um dia específico que eu tô na minha casa, aqui em casa, e aí eu vi eu e o Juan comemorando o gol, cara. Eu vi exatamente o que a gente fazia na comemoração do gol. Nós dois ajoelhados, fazia a comemoração, eu vi exatamente. Só que o negócio foi acordado. Eu não tava fazendo nada. Aí amém. Tinha uma célula nossa. Fui lá na célula, falei na frente de todo mundo. Eu nem sei por que eu falei na frente de todo mundo. Mas eu falei, Juan, é o seguinte, cara. Eu não sei nem como te explicar porque aconteceu comigo. É a primeira vez. Mas eu tive uma visão de nós dois comemorando um gol. Nós comemorávamos de joelhos. A gente adorava o Senhor. Então, independente de quem faça o gol, ou eu ou você, eu acredito que Deus vai dar essa oportunidade pra gente comemorar o gol dessa forma. No jogo seguinte, o Juan fez o gol. Aí nós dois vamos comemorar da mesma forma. Que legal. Ou seja, querendo ou não, ele creu no que eu estava falando. Sim. E eu também criei que isso era possível e Deus abençoou. Deus confirmou aquela palavra que eu liberei. E eu vou fazer um parênteses aqui, que assim, não é normal o Juan fazer gol e não é normal você fazer gol. É um volante e um lateral direito. Exato. Então, assim, olha que legal, né? Exato, para as pessoas entenderem. Eu sei que é muito fácil eu falar agora, mas eu vou esperar um dia oportuno para quando... Porque sempre quando eu faço gol, eu sonho também no dia antes. Mas agora é fácil eu falar. Então, para não confundir a cabeça das pessoas e as pessoas querendo ou não se escandalizar, achar não deixa de ser uma visão profética, né, cara? Exato. Por exemplo, quando eu sonho, eu já sei o que vai acontecer, meu irmão. Eu já sei literalmente o que vai acontecer. Então, eu vou orar, eu vou buscar, porque eu sei o que vai acontecer. E acontece. Só que é muito fácil eu falar sem eu falar antes pro pessoal. O pessoal vai se escandalizar, vai achar que é mentira. Mas do Juan, tá aí uma prova. Ele tá aí, eu conversei com ele, querendo ou não, eu vi a situação, é como se fosse uma profecia. Eu liberei, ele acreditou e nós vivemos o negócio. Então, é coisa de Deus. E se a gente perguntar quantos gols o Juan tem nos 3 anos de Orlando City? Se 3, 4, 5 é muito, né? Então, porque ele é lateral direito, eu sou volante, então não é um negócio costumeiro de acontecer. Se fosse os dois centroavantes, eu estaria chovendo. Mais fácil, óbvio. Não faz sentido, né? E agora, aí, sobre as línguas. Sobre as línguas, cara, eu tô buscando isso, né? Eu tava buscando isso. Tava buscando e tô atrás disso, e tô orando, e oro de madrugada às vezes, e oro de manhã, oro meio-dia, e
eu tava orando 3 vezes por dia e buscando a situação, né? Só que eu aprendi que eu não devo orar somente por isso ou só por mim. Às vezes o Senhor pode me visitar orando por outra pessoa, porque querendo ou não eu segui o mandamento que é amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Sim. Querendo ou não, eu estou agradando ao coração do Pai fazendo isso. Então eu oro pelas pessoas também em busca disso. E esses dias eu fui surpreendido na igreja que eu recebi essa notícia, ou querendo ou não, recebi da parte de Deus um presente, né? Eu estava orando por isso e um cara veio que nem falando em línguas, meio desse jeito, veio falar no meu ouvido. E eu já tinha falado algumas coisas do Senhor, se for o Senhor mesmo, fala coisas específicas para que eu entenda que seja o Senhor. Sim. E o cara não tinha como saber se eu era batizado em línguas ou não. Mas ele chegou em mim e falou assim, eu vim te trazer um presente, ele falou no meu ouvido. Aí eu já comecei a me arrepiar todo, aí ele falou, eu vim te trazer um presente. Aí ele falou assim no meu ouvido, anjo, entrega, apresenta o Espírito Santo para ele. Meu irmão do céu. Até arrepiado. Aí eu vivi o sobrenatural de Deus. Cara, minha boca se encheu, meu coração se encheu, eu não parava de rir. Eu tentava falar com minhas próprias palavras e não conseguia, mas eu sentia algo assim tão doce, tão gostoso na minha pele que o futebol não se assemelha, fazer um gol não se assemelha, nada que eu já tinha vivido antes Legal. se assemelha a essa sensação, sabe? Então, não foi nada específico de sair falando em línguas, profetizando na vida dos outros, sim, mas o Senhor já teve esse, querendo ou não, já entregou em minhas mãos. Agora, sim, eu já posso dizer assim que eu recebi esse presente da parte do Pai. Que legal. Ó, pergunta do Pato aí, ó. Pato, quero fazer com ele, tá com vergonha de participar. Bota uma pilha nele para ele participar aqui com a gente, que tá todo mundo querendo ver o testemunho dele também. Ele perguntou aí. Fala para ele participar, bota uma pilha nele aí. Ô, Pato. Não, o Pato vai participar. Eu vou pegar ele lá no treino, lá, meu. Isso é uma bênção, cara. Ele tem testemunho para contar. Claro, o testemunho dele é muito legal. Eu já ouvi parte do testemunho, ele postou alguns cortes aí. Poxa, vai ser legal pra caramba. Pergunta dele aí, qual o seu valor que você dá... Qual o valor para essa vida, né? Qual o valor que você dá para essa vida que você está vivendo hoje? Cara, sem sacanagem, cara. Eu tava pensando em te falar isso, de alguma forma, encaixar isso aqui quando você falasse alguma coisa. E foi oportuno porque é exatamente essa pergunta. Na verdade, eu enxergo isso daqui, querendo ou não, essa vida aqui, como o meu passaporte para a vida eterna. Esse é o meu passaporte, essa é a minha oportunidade. Eu vejo essa como única e exclusiva oportunidade. O que eu fizer aqui vai resultar para que eu, querendo ou não, tenha acesso à Nova Jerusalém. Eu encaro essa vida aqui, querendo ou não, como única e suficiente oportunidade. Então, eu quero viver ela literalmente para Deus, que aí, querendo ou não, o Pato já encaixou um versículo que eu gosto. Pode falar. Que fala, quer ver, ó? Tá aqui, ó. Eu até marquei o versículo. Cadê? Aqui, ó. Fica em Romanos 14:8. Se vivermos, para o Senhor vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Sendo assim, quer vivamos ou morramos, pertencemos ao Senhor. Então, a ideia é essa, entendeu? A ideia é viver para Ele, por Ele, através dEle. E se eu morrer, querendo ou não, eu sei que há galardão da parte de Deus para mim. Com certeza. Eu vou ler mais perguntas aqui, pessoal. As perguntas estão muito boas. Pode continuar mandando aqui, mas quero só fazer uma colocação que eu vi um pastor fazendo uma vez uma pregação e ele botou assim uma linha do tempo, como se fosse uma linha do tempo. E assim, aqui 10 anos, 20 anos, 30 anos, 100 anos. Aí você vê a linha do tempo assim grande, poxa, 100 anos. Só que aí depois ele faz uma linha praticamente eterna. E aí ele pergunta assim, vale a pena você... Aí a linha de 100 anos fica muito pequenininha, porque a linha eterna fica muito grande, né? Fica eterna, né? Vale a pena você cometer um pecado aqui, nessa linha que é tão pequenininha, comparada a essa grande outra linha que você vai seguir na tua vida? Então, quando você colocar na balança mesmo, que você tem a eternidade e você tem o outro caminho. Ah, vou cometer um errinho aqui, um pecadinho aqui. Esse pecadinho pode te levar para essa outra vida aqui. Sendo que se você não cometer, você está vivendo para Deus, né? Seguindo o versículo que você mencionou, vivendo ou morrendo, a gente está seguindo e indo para a Nova Jerusalém, para a vida eterna, enfim. Muito legal essa comparação que a gente consegue fazer. Tem muita gente perguntando se você vai voltar para o Corinthians, falando vai Corinthians, volta para o Corinthians, você gostou de jogar no Atlético Mineiro, como é que foi a sua relação com Deus lá em BH, mas tem algumas melhores aqui que eu quero fazer mais voltada para a palavra de Deus, tá, pessoal? Sei que tem muito torcedor aí perguntando como viver o propósito, como viver o propósito no mundo do futebol. O Júnior manda a sua camisa aí.
Como é que é essa relação aí de dar camisa nos Estados Unidos? Vocês ganham, é uma pergunta, curiosidade, vocês ganham 2, 3 camisas por jogo, vocês dão depois do jogo, é que nem aqui no Brasil? A gente não é igual no Brasil, não. Quando a gente joga, quando eu tava jogando no Brasil, joguei nos clubes brasileiros aí, no Corinthians ou no Galo, no Coritiba, eles davam, querendo ou não, 2 camisas por jogo, cara. Então você conseguia presentear, de repente, um torcedor, guardar uma para dar para um amigo próximo, algo do tipo. Aqui não acontece nada disso, não. Aqui, se eu não me engano, a gente tem 10 camisas por ano, só que a gente tem quase 40 jogos no ano, então não tem como a gente ficar jogando para torcedor, senão falta para outro. Só que, querendo ou não, tem algum presente todo mundo, mas é totalmente diferente da realidade brasileira. Totalmente. Sim. Aqui tem uma pergunta legal do Diego. Você já respondeu isso, mas acho que de repente ele pode ter entrado agora. Você crê que a sua ida para o Orlando serviu para te aproximar ainda mais de Jesus? Amém. Esse aí, mano, é meu irmãozão, cara, aqui. Essa pergunta dele é oportuna, querendo ou não, né? Me dá uma oportunidade para falar uma coisa. Eu, antes de vir pra cá, eu tava jogando no Corinthians e tinha uma mulher, uma serva do Senhor chamada Janete, e ela já faleceu. Ela era muito amiga da minha mãe e ela era profeta, meu. Ela falava as coisas e as coisas aconteciam. A gente vivia o que ela falava. E ela disse que eu viria para Orlando somente para dar um abraço no Espírito Santo para nunca mais soltar. Caramba. Ela disse isso. Olha, cara, que legal. ela disse para minha mãe, ela não disse para mim. Eu cheguei aqui, minha mãe revelou o que ela falou. Olha, e eu que legal. comecei a partir daí eu comecei a viver isso. E o negócio transformou minha vida. Para você ter uma ideia, o Juan, se ele tiver daí, ele pode confirmar. Fomos num culto esse dia. Tinha um profeta lá também, chileno. O cara é uma bênção. O cara é uma bênção. Vitor Hugo, o nome dele. As pregações dele abençoadas. Esse cara, meu, ele tem um contato com o Espírito Santo, ele veio falar comigo, e aí ele foi e me revelou assim, ó. Na frente de todo mundo, ó. Ele só tá aqui nos Estados Unidos porque o Senhor queria se apresentar para ele. Ah, meu irmão. Você vê? Meu, que isso? Você vê, às vezes a gente não entende, né, qual o plano do Senhor. Por exemplo, você estava no Corinthians, sabe? Você podia ter ido para algum outro grande clube do Brasil, podia ter ficado no Corinthians. Na verdade, eu saí porque eu quis, né? Exato. Não porque eu quis, assim, eu não forcei nada, mas apareceu a proposta, eu falei, eu vou. Porque sim, o Corinthians, na verdade, eles, se eu não me engano, era aquele técnico que veio da Atlético Paranaense, esqueci o nome dele. Mas mal sabia você que era Deus já planejando isso na sua vida. Então, assim, exato, às vezes a gente não entende muito, né? Mas vamos confiar. Sim, há muito jogador que está vendo e muitos jogadores estão assistindo as lives que eu estou fazendo, depois me mandam mensagem, acho legal pra caramba, depois assistem, porque não dá no horário, assistem lá no YouTube quando eu coloco, fala assim, poxa, Mori, foi muito legal o que ele falou, porque eu não entendi por que eu fui para esse time, e aqui eu me aproximei de alguém que eu me aproximei de Deus. E aí a gente entende, sabe, os planos de Deus não são os nossos. Pelo contrário, são muito maiores do que os nossos, entendeu? Então, às vezes a gente tem que parar de se preocupar um pouquinho, poxa, eu saí de um clube, fui para outro, eu estou na reserva aqui, é Deus trabalhando, gente, vamos, né? Essa tem uma pergunta legal aqui, ó. Qual conselho você pode dar para alguém que está afastado dos caminhos de Cristo? Então, provavelmente é alguém que já conheceu a palavra e se afastou. O que você pode falar para essa pessoa? Cara, que ela se apresse muito, que ela se apresse. Eu creio Elian que Silva. Eu acredito que Jesus está às portas já, cara. Eu aconselharia para ela se apressar. É muito difícil você falar para uma pessoa, de repente, que está magoada por algum motivo no evangelho, volta para os caminhos, ou aconselhar desse tipo, porque de repente aconteceu alguma coisa dentro da igreja da pessoa, alguma frustração dentro da igreja, porque se trata de seres humanos da igreja, então todo mundo é falho, todo mundo procurando, querendo ou não, ser o mais limpo e puro, ser uma noiva agradável para o Senhor, mas querendo ou não, tem hora que a gente comete erros, querendo ou não, né? E meu conselho é que a pessoa, querendo ou não, se apresse, né? Porque... Eu vou fazer um parênteses com essa colocação tua, porque eu acho que é muito oportuno, sabe? E eu vi esses dias, assim, pessoas que se afastam de Deus por alguma coisa que aconteceu na igreja, ou porque alguma pessoa que ela gostava cometeu um pecado, ou, por exemplo, saiu recentemente aí aquele pessoal que canta o Algo Novo, aquela música, eu quero viver algo novo. E aí começaram a falar mal deles, assim, você não pode se afastar de Deus porque alguma pessoa, algum ser humano, algum homem que nem a gente ou mulher cometeu um erro. Pelo contrário, as pessoas que cometeram erro, elas precisam de oração
para que elas consigam retomar a vida com Deus. Nós todos somos seres humanos, somos falhos, e a gente pode sim cometer erro. Mas não deixe que o Amaury cometeu um erro. Poxa, o Amaury falava da palavra de Deus, eu não vou mais confiar em Deus. Pelo contrário, nada a ver. Eu vou orar pelo Amaury, para o Amaury voltar, entender que ele cometeu um erro e voltar para o caminho de Deus. Então, Deus está sempre aqui, está muito acima do que a gente faz ou do que a gente fez. Então, não pode deixar acontecer uma coisa na igreja que eu achei que o pastor não falou uma coisa que eu queria, ou falou mal do dízimo. Era uma pergunta que eu tinha para você, como é que é a relação do dízimo, eu vou te fazer essa pergunta. Então, assim, não deixe o que aconteceu mal no mundo evangélico, ou no mundo gospel, ou na sua igreja, te afastar de Deus. Isso é bem importante que todo mundo entenda, porque muita gente fala assim, mas o evangélico é maluco, eles aproveitam o momento vulnerável da pessoa para pedir dinheiro. Sim. E aí, muita gente faz isso, e a realidade é essa, muita gente faz isso, só que você tem que entender que isso não tem relação com Deus. Você tem que manter a sua relação com Deus. Quero te fazer essa pergunta do dízimo. Como é que é a sua relação? Como é que você vê isso? Essa relação do evangélico com o dízimo, com as igrejas evangélicas e o dízimo? Boa pergunta. Cara, vou tentar responder assim de um modo, usando a Bíblia, mas também usando o meu entendimento a respeito disso. Eu acho que o dízimo e a oferta totalmente necessário. Totalmente necessário. É necessário que a gente faça isso, até porque a casa do Senhor, querendo ou não, ela precisa, querendo ou não, ser mantida em pé. Então, a luz não é de graça, a água não é de graça, e tudo que envolve... Aquele espaço lindo que a gente vai na igreja não é de graça, as pessoas que estão cantando ali, louvando, não é de graça, né? Nem sempre é de graça, os instrumentos não são de graça, então é necessário, querendo ou não, os dízimos e as ofertas, porque um pastor ele não tem que, de repente, segurar tudo isso sozinho para que você vai lá, adore o Senhor de graça e volta para sua casa. Não é assim, as coisas não funcionam assim. Então eu acho o dízimo, a oferta, totalmente necessária. Da mesma maneira que, querendo ou não, você comentou que às vezes tem gente que tira proveito disso, eu acredito na mesma coisa. Sim. Tem muitas pessoas se enriquecendo, se aproveitando do evangelho para se enriquecer, mas eu acredito que os pastores, as pessoas que estão à frente, elas têm direito de, querendo ou não, qual que é a palavra exata para isso? É como se manter através da igreja. Não estou falando enriquecer, mas se manter. A pessoa que vive em integral, para pensar, um pastor que vive em integral na igreja, eu estou aqui todos os dias, eu estou no culto de ensino, eu estou no culto de quinta-feira, eu estou no culto de sexta, de sábado, de domingo, eu estou todos os dias na igreja. Ou seja, não há tempo para mim trabalhar fora. Eu estou trabalhando para o evangelho. Uma pessoa precisa de uma oração, eu vou na casa da pessoa. Qual seria o seu salário se não fosse isso, né? Exato. Eu tenho um doente, eu vou no hospital. Tem uma pessoa que morreu, eu vou lá fazer o enterro. Porque eu conheço pastores que fazem isso. Eu acho que eles têm que ter um salário. Não enriquecer, mas se manter. Até porque enriquecer, eu acho que tudo isso não passa de vaidade. Em Eclesiastes, Salomão vai falar que tudo abaixo do sol é vaidade. O homem, o necessário para ele é comer, se alimentar, beber, ter um teto e uma roupa. Isso é necessário para um homem. Mas o homem quer muito mais do que isso. O homem é desse jeito. Não tem jeito. Não estou falando que é pecado. Você sabe que eu estava orando muito para entender, para Deus me fazer entender essa relação do dízimo com a igreja, porque 99% dos meus amigos falam, você está maluco, você está dando dinheiro para a igreja agora, você está bitolado, não sei o quê. Eu falei assim, Senhor, de que forma que eu entendo essa relação com o dízimo? Cara, eu vou na igreja Batista do Morumbi, aqui em São Paulo. E aí eu fui na igreja, cara, o pastor falou toda a pregação sobre o dízimo. Toda. Eu falei assim, não é possível que... Ele me ouviu, eu não falei com o pastor sobre isso, eu não perguntei para ele. Hoje eu vou falar sobre o dízimo. Eu falei, poxa, eu estou orando tanto para isso. O cara me respondeu. E aí ele explicou que ele deu todos os exemplos, todas as passagens da Bíblia que falam sobre o dízimo. E resumindo, eu vou resumir aqui só por causa do tempo, doa aquilo que está no seu coração. Exato. Não faça algo que você vá se comprometer financeiramente. Se você não tem naquele domingo ou naquele mês para doar, não doe. Se você tem uma conta para pagar no final de semana, não doe. Agora, se está no seu coração, não tem um valor específico. Não, tem gente que confunde que tem que ser 10% do seu salário. Não tem que ser 10% do seu salário. Não tem que ser 15%. Não tem que ser todo domingo. Mas doe o que está no seu coração. O Espírito Santo vai te direcionar para doar para a específica causa, uma oferta, ou para doar para a igreja. Então, essa é a realidade do meu entendimento, obviamente, do dízimo. Quando você chega na igreja, você sente no seu coração que você tem que doar, doa o valor que você acha necessário. Então, não se apegue muito a esse negócio de 10%, alegria. Não, né? Tem que ser com alegria, cara. Senão o Senhor não recebe, né? A gente tem vários exemplos na Bíblia aí. A gente tem o primeiro exemplo, que na verdade é Caim e Abel.
Tem que ser com Exato. alegria, tem que ser feito com alegria. Mais algumas perguntas aqui que a gente já está estourando um pouquinho no horário, mas a conversa está tão boa. Para ambos, ele já falou aqui, tem algumas perguntas até em inglês aqui, ó. Eu não vou ler agora porque não vai ajudar. Não Juan, complica. Pato, vocês são minha referência. Jonathan04, falando que o Juan, o Pato e o Urso são referências. Maravilha. Como viver o propósito? Como viver o propósito no mundo do futebol? A gente já respondeu, mas pode dar uma reformulada nessa aí. Cara, é difícil, né? Na verdade, eu acho que na vida de qualquer um o propósito se torna difícil porque nós somos pessoas difíceis, na verdade. Na verdade, o pedido do Senhor é bem fácil, é bem explícito, é uma coisa fácil que Ele nos pede. Não faz isso, faz isso. O nosso Deus é um Deus que Ele dá algumas ordenanças para que a gente siga. E é muito claro, né? É muito claro. É a gente que complica, na verdade, porque, querendo ou não, a gente deixa que os nossos sentimentos, às vezes, fiquem acima do decreto do Senhor e a gente acaba cometendo erro. Mas é como na vida de qualquer pessoa. O propósito na vida do jogador de futebol é igual, querendo ou não. A gente tem que abdicar das coisas e tentar viver pro Evangelho. Eu tô num estado da minha vida que eu tô tentando, todos os dias, com a oportunidade que eu tenho, falar de Cristo para alguém, seja essa pessoa já conhecida da palavra ou não. Eu tento todos os dias salmodiar, assim, falando de Cristo todos os dias. E você sabe que eu postei um negócio recentemente que eu recebi tanta mensagem legal, cara, que eu falei assim, ó, 7 dicas para o seu dia a dia, que vão fazer o seu dia a dia melhor. Um é dar bom dia, boa tarde, boa noite, aí eu listei alguns e no último eu acrescentei. Eu falei assim, diga Deus abençoe. Porque você pode não perceber, mas você fala de Deus para as pessoas que cruzam o seu caminho. Exato. Mesmo que a pessoa não responda a você, você falou de Deus para ela. Ela pode ter ouvido aquilo ali, pode ter tocado no coração dela de uma forma, falar assim, pô, tô tão afastado da igreja, esse cara vem para mim assim, sei lá, tô comprando alguma coisa no restaurante, a pessoa fala assim, pô, Deus abençoe. Cara, eu já falei Deus abençoe para algumas pessoas, as pessoas mudam a fisionomia, cara. E é uma simples palavrinha de Deus ali que é incrível. A gente que é evangélico, acrescenta esse Deus abençoe no final do dia. A pessoa que você cruza ali no dia a dia, que você segura a porta do elevador para ela passar, fala, poxa, bom dia, ok. Aí você saiu, Deus abençoe. Não custa nada. Não custa nada pra gente fazer isso, entendeu? Então, para mim, mudou tanto. Eu tenho uma pergunta aqui do Thiago Lima, a gente vai fazer mais algumas perguntas e vai terminar, tá, pessoal? Porque tá no tempo aqui. O que você falaria para quem está no início da caminhada com Jesus? Boa pergunta, Thiago. Cara, para as pessoas que estão no início da caminhada, eu aconselharia a ler a palavra. Eu acho Lê a que Bíblia, né? Ler a Bíblia. Eu acho que esse é o primordial, querendo ou não, porque o meu início, ou lá atrás, quando, querendo ou não, foi muito fácil eu me afastar da presença do Senhor, ou viver totalmente morno igual eu vivia, foi a falta de conhecimento. Então, para quem está aqui agora no início de uma jornada com Cristo, eu aconselharia para ler a Bíblia todos os dias, se possível, se alimentar da palavra, entender quem é o seu Deus, porque simplesmente aceitar Jesus porque você sentiu algo na igreja, eu acho que não é o suficiente. Seria interessante você conhecer quem é o seu Jesus, conhecer quem é o seu Deus, as doutrinas dele, o que ele fez e o que ele faz. Eu acho que seria interessante você conhecer. Para uma pessoa que está iniciando, é interessante você conhecer. Para que quando você estiver na rua também, para que ninguém te engane. Por exemplo, porque a palavra do Senhor fala que vai se levantar aí os falsos profetas, vai se levantar o próprio anticristo, mas os crentes saberão, os crentes que conhecem a palavra saberão que eles são falsos, são mentirosos, mas muitas pessoas serão enganadas por falta de conhecimento, e é por isso que elas padecem. Então, o meu conselho para as pessoas que estão iniciando é leia a palavra, se alimenta disso aqui, porque literalmente é um alimento isso daqui da parte de Deus. E eu vou acrescentar ainda mais, Thiago, que talvez você não... Tem muita gente que é muito leigo, assim como eu era, e continuo sendo muito leigo. Esse aí é pastorzão. Ele tá perguntando, ele é pastorzão. Mas de repente tá querendo dar dicas aí para pessoas que estão assistindo, que não realmente entendem. Assim, quando você é muito leigo, 100% leigo como eu era, hoje eu sou 90% leigo ainda, mas talvez se a Bíblia não te der o entendimento, você abrir e não conseguir entender, você pegar numa página que você não entende, comece a assistir vídeos de pastores. Na internet tem muita coisa legal também. Tem muita coisa ruim, mas também tem muita coisa legal, porque às vezes a pessoa escuta melhor do que, sabe, assimila melhor escutando ou vendo um vídeo do que às vezes lendo, e aí depois, aos pouquinhos, eu aconselho sempre assim, pelo menos funcionou comigo. A Bíblia veio um pouquinho depois do meu
contato com o primeiro contato. Eu cometi um erro também. Eu cometi um erro também. Antes de você ler a Bíblia, faça uma oração. Porque a Bíblia não é um livro comum de ler. Esse é o detalhe. Sim. Por isso que muitas das vezes também eu sofri. Eu lia e não entrava na minha cabeça. A Bíblia não é um livro comum para ler. Que nem Sim. Eu li um livro esses dias de um cara chamado Cash Luna. Até esse livro eu estava orando antes de ler, porque eu sei que o cara é muito usado pelo Espírito Santo. Então eu estava até orando para ler esse livro. Mas a Bíblia você realmente tem que orar, porque às vezes passa muita coisa despercebida nas entrelinhas que você não entende. Você fala, mas como que aconteceu isso? Eu não estou entendendo. O que é isso? E na verdade o Espírito Santo revela diferente para você, para mim. Sim. Porque querendo ou não, ele é multiformas. Você vai ter um entendimento, eu vou ter outro. Sim. Tem que orar mesmo. E eu tive um seminário com a pastora Tânia Tereza e ela falou o seguinte, não tem nenhuma vírgula ou letra ou palavra na Bíblia que não tenha um significado. Não tem nada aleatório na Bíblia. Tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. Então, só para quem está assistindo, é o livro mais lido do mundo. Então, mesmo que você não seja cristão, comece a ler a Bíblia. Se você quer ser inteligente, ou quer ser culto, ou quer falar o porquê você não acredita em Deus, lê a Bíblia. Porque aí você vai começar a entender as coisas de uma forma diferente. Então, o meu contato foi aleatório, cara. Minha conversão foi muito aleatória. Eu comecei no carro buscar uma música no YouTube e parei num vídeo do Dave Leonardo. E aí eu comecei a achar que aquele cara estava falando comigo. Olha a loucura. Aí eu comecei a ouvir. E aí eu falei, cara, eu quero saber mais. Como assim? Aí ele fala assim, ó, na Bíblia, no versículo tal e tal. Aí eu falei, peraí. Aí eu pegava a Bíblia e vi. E aí eu começava a comparar. E aí, ao invés de ficar só naquele versículo, eu começava a ler um pouquinho mais. Eu começava a entender um pouquinho mais. Eu falei, pô, mas aqui ele quis dizer isso. Então, nas entrelinhas, sabe, do entendimento nosso, cada vez você vai entender mais. Hoje você tem entendimento de um versículo, amanhã você pode ler esse mesmo versículo e ter um outro entendimento, ou falar com você de outra forma. Continuar lendo a Bíblia, ter a Bíblia debaixo do braço ali e ler da melhor forma possível, porque vai te direcionar. Irmão, eu queria te fazer um último pedido aqui, que é para você dar um conselho para quem ainda não segue o caminho de Deus. O que você poderia falar para ele, algum jogador jovem de futebol, alguma pessoa que não é vinculada ao futebol, mas que tem interesse em descobrir mais sobre Deus, em descobrir a palavra, o que você falaria para essa pessoa? Qual o conselho que você poderia dar para ela? Cara, eu queria dividir com essa pessoa que ainda não conhece a Cristo, que ela desse um pouquinho de espaço no seu coração para que pudesse deixar Deus agir um pouco na vida dela. Eu sei que é muito difícil, a gente acha que a gente é muito cheio de tarefas, né? Cheio de compromissos, que não há espaço para ouvir algo da parte de Deus, mas eu aconselharia essa pessoa que de repente está passando por situações alegres, tristes, que ela desse uma oportunidade para ouvir a voz do Senhor, porque querendo ou não, o Senhor fala com todos nós, ele usa vaso que está na igreja, ele usa, querendo ou não, as pessoas que também são como instrumento fora da igreja, que as pessoas, querendo ou não, desse oportunidade para ouvir a voz de Deus, porque é real, ele fala conosco, diferente com cada um, mas eu aconselharia que as pessoas, querendo ou não, dessem mais ouvido para o Senhor. Às vezes, eu já me peguei no início perguntando como as coisas acontecem, como o mundo foi criado, de onde eu vim, porque essa é a pergunta de muitas pessoas. Qual o meu propósito? Qual é o meu propósito? Por que eu estou na Terra? Sim. E o meu conselho para essas pessoas é que ela desse uma oportunidade para ouvir a voz de Deus, né? Porque é muito fácil a gente, querendo ou não, no momento de dificuldade, pedir para Deus nos ajudar, quando na verdade a gente nem conhece o Deus a qual a gente está pedindo ajuda. Sim. Então, o meu conselho hoje é para que a gente, querendo ou não, essas pessoas dessem a oportunidade para ouvir a voz do Pai, porque querendo ou não, ele fala. Hoje, quando for deitar, a pessoa que estiver ouvindo aí, quiser, faz uma oração para o Pai, pede para ele falar com você, pede perdão pelos seus pecados, porque querendo ou não, você é igual a mim, você comete pecado todos os dias. Pede para Deus falar contigo, seja em sonho, seja em visão, que o Senhor fala. Se você clamar a Ele de coração, com certeza você vai agradar a Ele e Ele vai te responder. Fala, sonda o meu coração, Senhor, sonda, me direcione, me ilumine, porque Ele começa a falar cada vez mais. Só vou acrescentar um detalhe aí nessa tua resposta, que é o seguinte: quando você estiver passando por um momento muito difícil mesmo na tua vida, não deixe que isso te afaste de Deus. Muito pelo contrário, talvez esse momento difícil possa ser o momento que vai te aproximar cada vez mais de Deus. E depois, essa virada que pode acontecer na sua vida foi porque você, no momento que você estava lá embaixo, passando por uma dificuldade muito grande,
você buscou a Deus e Ele te reergueu, te deu força para passar por esse momento. Então, não, a vida não são só flores, né? Vão Exato. ter momentos difíceis, vão ter obstáculo que talvez seja para mim, não é para você, o que é para você não é para mim, mas se apegue a Deus, busque o entendimento, pega a Bíblia, abre, assiste um vídeo e você vai começar a ter esse entendimento cada vez mais. Quer finalizar com alguma coisa, irmão? Não, Deus abençoe todo mundo que ficou até agora, que ouviu a gente conversando aqui, uma conversa gostosa. É sempre bom falar do Senhor, você consegue sentir a presença de Deus quando você conversa e é legal demais falar de Deus. Eu acho que não tem assunto mais gostoso de falar do que esse, porque esse assunto aqui, querendo ou não, ele é infindável. Você começa a falar da palavra do Senhor, é como você falou. A palavra do Senhor, querendo ou não, você lê ela um dia, você lê outro dia, você tem outro entendimento. Então, querendo ou não, é um assunto que não tem fim, né? Nós estamos falando de uma coisa que aconteceu há 2000 anos atrás. Então, é uma coisa, querendo ou não, viva, que a gente vai falar, querendo ou não, até a volta do Pai, até quando a gente tiver a oportunidade de estar louvando Ele junto com os anjos. Com certeza. E queria te agradecer, irmão, queria mandar um abração aí para todos os brasileiros que estão aí. Em breve vou estar aí, vou visitar vocês aí, e a gente Show. vai conseguir se reunir aí. Fica com Deus, irmão, segue firme aí na caminhada e a gente está em contato, tá bom? Valeu, meu irmão. Deus abençoe também. Obrigado pelo convite mais uma vez. Quando precisar, nós está aqui. Valeu, irmão. Deus Valeu, abençoe um a abraço. todos. Deus abençoe.